Aleluias, glórias a Deus, bendito é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, do tabernáculo do poder da graça de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, o missionário levando a mensagem da fé a consolar os corações, porque somente Jesus Cristo é o Consolador. Meus amigos, nós temos esta mensagem maravilhosa e gloriosa que está em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo é o 3, para que podemos aprender. Ouvimos a mensagem e logo teremos também o discernimento da palavra pelo Espírito Santo de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ó servo do Deus Altíssimo Jesus Cristo, a qual o Pai chamou para que ele anunciasse o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, assim como hoje eu anuncio e também os que foram escolhidos estão anunciando. E bem-aventurados é os que anunciam com amor no coração, porque foi com este amor que Deus nos amou de enviar o seu Filho para nos salvar. Se anunciamos o Evangelho, se não for pelo amor, apóstolo Paulo, ele disse: ainda que ele desse o seu corpo para ser queimado, se não for pelo amor, não é agradável ao coração de Deus. Porque o Pai que nos amou foi um amor inexplicável, porque somente Ele tem este amor. E assim nós devemos viver com este amor. Se o povo pudesse entender o amor, um amor puro, um amor fiel, assim como o Pai nos amou, que enviou o seu Filho fiel para nos salvar. E esta mensagem, ela fala conosco em nome de Cristo Jesus. Versículo 3, ele diz, através do Espírito Santo: bendito seja, ó Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Louvado é o nome do nosso Deus. Meus amigos, nós passamos a entender através desta palavra. O Pai, com seu amor tão infinito, tão grande, porque o Pai, o Senhor Deus, não criou o homem para se perder. O Senhor Deus criou o homem para ser seu amigo, para ter uma vida em santidade. Mas o homem desobedeceu a ordem do Senhor. Ele estava em santidade com a sua mulher, a qual o Senhor deu a sua ajudadora. Adão foi o homem feito pelas mãos do Senhor, matéria-prima da mão de Deus. E também assim o Senhor também criou, formou a sua ajudadora e deixou eles para que eles obedecessem a voz. Ele ensinou para que eles vivessem ali, cumprindo somente o que o Senhor Deus falou com eles. Mas o inimigo, ele sabe por onde ele entra, o galho mais fraco. E ele entrou pela mulher. E ele contaminou a mulher
E a mulher contaminou seu marido, porque o marido deu ouvido à voz da sua mulher, enquanto ele era para dar ouvido à voz do Senhor Deus, a qual ele deixou ele assim, com amor no seu coração. O Senhor Deus sempre coloca uma confiança para os que estão em uma dimensão a servir este Deus glorioso. Quando o homem caiu, ele se separou de Deus. Ele não pôde mais falar com o Senhor, porque o pecado nos separa da face do Senhor Deus. É visto que quem, os escolhido de Deus, que anuncia, que está anunciando a voz de Deus, que é este nome glorioso, Jesus Cristo, sempre esteja atento para que não seja enganado, para que sempre tenha a palavra da verdade, e esta verdade está em Cristo Jesus. O Senhor Deus, pela sua misericórdia, compaixão, quando o homem caiu, ele colocou no seu coração que um dia ele enviaria o seu filho na face da terra em forma de homem. Jesus Cristo, que veio da sua glória, enviado do Pai, mas nascendo de mulher em forma de homem. E ele veio para realizar em nosso favor, para os que creem, para os que recebem ele como único Senhor e Salvador. Pela misericórdia e compaixão do Pai, ele enviou o seu Filho, assim com este amor no coração, o Filho colocou no seu coração e veio realizar as obras maravilhosas do Pai. E esta palavra que fala conosco, quando recebemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós somos reconciliados com o Pai. O Senhor Jesus, que realizou as obras, que um dia foi para o Calvário, enfrentando a morte para nós dar vitória, e Ele deu a vitória para nós lá no Calvário, quando todos pensavam que tudo tinha acabado, não, agora que vai começar. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, que Ele foi tirado, e envolveram em um fino lençol e colocaram naquele túmulo, no meio dos ímpios, no meio dos ricos. Mas Jesus Cristo, o Pai que ressuscitou o seu Filho, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele veio trazendo para nós esta vitória gloriosa. Todos que recebem Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, assim como o Pai que ressuscitou seus filhos dos mortos, assim também os que estão com Cristo Jesus, os que dormem, os que estão vivendo uma vida com Cristo Jesus, na vinda do Filho de Deus, os que dormem ressuscitarão com Ele em glória. E os que tiverem aqui nesta terra, na vinda do Senhor, serão rebatados com Ele aos ares, sendo levados, porque assim foi a promessa do Pai. Mas se não recebemos Jesus Cristo como único Salvador, meus amigos, difícil é dizer que o que rejeita o Filho de Deus, rejeita o Pai. O que rejeita o Filho de Deus, ele não verá o amor do Pai, mas a ira do Pai vem sobre aquele que rejeita o seu Filho. Porque o seu Filho que o Pai enviou não foi para ser rejeitado, mas para que nós reconhecemos o Filho de Deus por tudo que ele fez na cruz do Calvário por nós, para que recebemos como nosso único Salvador e através do Filho somos reconciliados com o Pai.
E quando Jesus realizou as obras maravilhosas, que ele esteve ainda por o espaço de 40 dias junto com seus discípulos, depois que ele ressuscitou, sendo visto por Cefa, que era Pedro, sendo visto por Tiago, sendo visto por mais de 500 irmãos, um dia ele foi para o Pai. Quando ele foi para o Pai, através de Jesus Cristo, o Pai enviou o Espírito Santo em nome do seu Filho Jesus Cristo amado, para os que reconhecem como seu único Salvador, assim receberá o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. É Ele que nos converte do pecado, é Ele que nos consola, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos faz reconhecer a verdade. Se não temos o Espírito Santo, não temos palavra para dar, somente não temos conhecimento divino que vem do Pai. E é o Espírito Santo que nos dá esse conhecimento e esse entendimento. E ele fala: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia. Ele é o Deus de misericórdia e o Deus de toda consolação. Ele enviou o seu Filho, através do seu Filho, recebemos Jesus Cristo como único Salvador, e através do Filho, assim o Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que enviou o Espírito Santo para consolar. Quando você sentiu o desejo no seu coração de entregar a sua vida a Cristo Jesus, você está sendo consolado, você está sendo comovido pelo Espírito Santo. E bem-aventurados são os que reconhecem Jesus Cristo como único Salvador, e assim terá a vida eterna e terá o Consolador que nos consola, o Consolador que dá alegria no nosso coração, e assim viveremos para o Senhor com alegria. Quem tem o Espírito Santo só tem alegria, ainda que venha a tribulação, mas estamos firmes confiando em um Deus Todo-Poderoso. Se essa mensagem falar o teu coração, meus amigos, que escreve no meu canal, compartilhe o máximo que você puder, em nome do Senhor Jesus Cristo, aos que creem e aos que obedeceram, sejam abençoados em nome de Cristo Jesus e tenham paz no coração.